Se você é assim como eu, depois de 20 anos, assiste esse filme e ainda lembra todas as músicas, parabéns, você provavelmente tem dor na coluna e toma Dorflex. Provavelmente você não aguenta ficar mais nos rolês sem dormir em pé. Vamos direto para o túnel do tempo e relembrar essa obra-prima que não parava de passar na Disney, pelo amor de Deus. Em uma época mágica, onde a picanha custava R$10 o quilo, Faz o L! a pequena Gabriela estava lendo seu dark romance ao invés de aproveitar as festas de fim de ano. Pelo amor de Deus. E Troy, por acaso, estava na mesma estação de esqui que Gabriela, comemorando sei lá o que, não sei por que tem pra comemorar numa estação de esqui, cara. Comemorar final de ano, mas eu vou viajar pra comemorar fim de ano, fica em casa, pô. E ambos são obrigados por suas mães a comparecerem em uma festinha para jovens adultos. Nem se fala isso hoje. Hoje em dia é só vagabundo mesmo. Eu entendi a referência. Então o Wendell Bezerra anuncia falando, pô, quem que vai fazer a festa da galera aqui, pai? E do nada o holoforte foca nele e taca uma menina pro meio do palco também. A menina tava lendo de boa, mas agora que eu fiquei pensando, por que ela tá lendo no escuro, cara? E no meio da festa, não dá pra se concentrar. Eu tenho probleminha. Eu não sei cantar. Não, imagina se soubesse cantar, né? Então um casal que nunca se viu na vida pela primeira vez num karaokê canta tão certinho que parece que eles ensaiaram esse negócio. Até porque eles não estão cantando Legião Urbana, que todo mundo sabe a harmonia e a letra, né? Eles estão cantando uma música desconhecida, pô. Alguém tem que falar pra ela parar de tirar a boca do microfone, porque mesmo tirando a boca do microfone, o som continua perfeito. Isso com certeza é um playback, cara. E eles embrasam a festa como nunca antes visto e do lado de fora a menina vai lá e me fala isso. Você é cantora, não é? Eu só cantei na igreja. Eu tentei um solo, mas quase desmaiei. É mesmo? Então você era cantora, não é? Ela diz que na verdade, devido ao fato de todas as pessoas estarem olhando pra ela, ela acabou desmaiando. Nem parece que ela tava embrasando lá dentro, nossa, 200 pessoas olhando pra ela. Realmente. Então, como eles nunca tinham se visto na vida e cantaram naquela perfeita sincronia, eles trocam telefones e eles anotam o número um do outro e tiram foto da cara um do outro também. E começam os fogos de final de ano e é só uma redoma mesmo, cheia de explosivo, porque eles não tinham tanto dinheiro pra ficar explodindo os fogos ao léu assim. Tenebroso! No outro dia, descobrimos que o Troy Bolton é um dos mais famosos jogadores de basquete de West High. Eu sei lá porque veneram tanta porra de um jogador de basquete. Descobrimos então que Gabriela foi transferida para essa mesma escola, e melhor ainda, para a mesma turma de Troy. Está tudo uma delícia. Ela nem se ligou que era ele, porque nessa época todo mundo usava esse cabelinho de boi. Bagulho feio. Ele não acredita, então ele abre o celular pra ver se realmente é essa menina da qual ele tirou uma foto na fuça dela e ficou conversando e cantando com ela. E devido a todos estarem com seus celulares abertos, esse V3 das antigas aqui, antigamente isso era o auge do luxo, tá? A professora de teatro, que não está no teatro, evidente, ela devia estar no teatro, não na sala de aula, começa a passar pegando todos os celulares e mandando todo mundo pra detenção. A velha inimiga número 1 da tecnologia nesse filme. É verdade. Mas eles argumentam dizendo que Troy não pode ficar na detenção porque ele é o astro do time e ele tem que treinar, e ela diz basicamente foda-se. E realmente meteu o astro do time pra pintar a árvore. Um pouco depois, Troy e Gabriela acabam se encontrando ocasionalmente. Mentira, ele acaba se escondendo ali, parecendo um tamanduá bandeira, achando que ninguém tá vendo ele e aborda a menina. Não acredito que você mora aqui. Eu te procurei no alojamento no ano novo, mas... Mas escuta, vocês não tinham trocado telefone? Você procurou ele, não era só ligar? Não sei. Eles são informados que vai rolar um musical e Gabriela fala pra Troy cantar, mas na realidade que nessa época eles não queriam parecer meio gay, embora usasse um cabelo desse. Troy não quer que ninguém saiba que ele sabe cantar porque ele não quer ser zoado. Um cabelinho desse. Ele fica jogando verde pros amigos ali pra ver se eles aprovam a ideia, não falam nada e tal, mas os caras falam, ih, mano, sai fora, mano. Sai perto de mim. Esse papo torto, hein? Então eles começam o treinamento de basquete pra um jogo que vai acontecer daqui 2 semanas, que é o jogo descrito como da vida deles. Só que ao invés de treinar, os caras começam a ficar dançando. E nessa música fala sobre se concentrar no jogo. Então se concentra e treina, pô. Ele é um idiota? Mas não, a galera prefere ficar dançando e pulando do que se concentrar no jogo. Acho que fazer filme dá mais dinheiro. Eu não sei por que diabo os caras que dançam ia querer execrar um cara que canta, mano. Literalmente, nesse momento ele tá cantando. E isso me lembrou que esse cara fez um filme sobre pular corda, né, mano? No final da música, todo mundo joga as bolas de basquete na cesta, as bolas estão pulando. Quando dá o corte pra ele jogar o negócio, as bolas já não estão mais ali. Se exploda. E isso me faz pensar quantas vezes esse maluco errou essa cena pra poderem regravar
até as bolas não estarem mais ali. Sharpay, que é descrita como a vilã do filme, acaba descobrindo que Gabriela é um gênio. Nossa, nesse tempo realmente era perigoso, é passivo de se apanhar. Descobrindo isso, ela escreve a Gabriela para ser do grupo de ciências da escola, que eles vão competir num tal de Decathlon, que é basicamente umas Olimpíadas de nerd. Nisso tudo, o treinador fica muito puto com a professora de teatro, já que Chad e Troy estão na detenção pintando árvores. Também tem esse maluco aqui no fundo que tá dando mó migué, pincelando uma escada, mano. Isso aqui é vacilo. Vagabundo! Eles chegam aí no diretor, o China já tá de saco cheio, porra, porque os dois ficam sempre brigando por causa disso. E a sábia pergunta do China pra esses dois é a seguinte: e aí, rapaziada, vai ganhar o basquete ou não vai? O que você tá fazendo aqui, tia? Mete o pé. Se o filme fosse pra maiores de 16, ele diria basicamente isso. O cara é foda, patroa. Consequentemente, descobrimos também que o treinador, na verdade, é o pai do Troy. Eles estão treinando em casa, porque esse cara não faz outra coisa da vida, ele não estuda. É porque em muitas universidades grandes, você precisa ter boas notas e ser bom no basquete. Ser bom no basquete não adianta nenhuma. Entendeu? Então ele começa a falar pro pai dele: pô, pai, e se a gente, né, e se eu gostasse de fazer outra coisa? O pai dele fica: quê? Ele: então, né, e se uma pessoa quisesse fazer uma coisa que ninguém tivesse coragem, né? Ele: quê? Então, é porque, né, mas eu queria passar por aí também, vai que, né? Quê? Era uma frase simples que ele devia falar: pai, eu acho que eu quero cantar no festival. Mas não, ele faz todo o mistério que vai parecer que ele vai revelar que ele é gay. Agora eu quero revelar que sou gay. No outro dia vai rolar as audições do musical, então ele quer passar ali pra dar uma olhada, sabe-se Deus lá por quê. Então ele mente pro seu amigo, faz mó missão impossível achando que literalmente tem alguém se importando pra onde ele vai, e ele começa a assistir aquele negócio. Oi? E nesse teste é um pior que o outro, cara, não tem um que salva. Na realidade tem uma menina muito boa, cantora de ópera, mas ainda toma um esculacho. Coragem tentar uma nota que não foi acessada no mundo natural. E há 2 minutos atrás ela falou pra uma menina: que coragem de você se apresentar. Também não sei porque nessa audição tem um cara dançando balé, mano. É uma audição de canto. Parece burro! A Gabriela chega do nada e dá mó susto no Troy, mano. Quase que ela leva um soco no meio da cara. E eles assistem a audição da Sharpay e do irmão dela, Juliano Floss. Esse moleque é igualzinho, mano. Esses dois pegaram a música dessa pianista, mó da hora, gente fina pra caramba, gosto dela. Disseram melhorar os arranjos, botaram um rádio ali, um playback e começaram a cantar. A primeira substituição por IA da história. Fica frio aí. Quando as audições já se encerraram, Gabriela aparece e diz que quer cantar, mas as audições solos já foi. E aí Troy se oferece pra cantar com ela, mas aí ela fala que já foi, filho, não dá. Tchau, mano, vai, caçar teu rumo. Eu ia fazer o quê? Então a menina do piano se desequilibra não tão forçadamente a ponto das pessoas se teletransportarem para o lado dela. Os caras que estavam lá do outro canto aparecem lá do nada. O compositor de um show não é como o capitão num time de basquete? Não, esse aí seria o diretor. Moleque, você precisa parar de frequentar a porra desse basquete e começar a frequentar as aulas, no mínimo. Não dá pra você usar toda a analogia da sua vida em basquete. Na moral, cara, que moleque burro. Cara, esse moleque passa 200% do filme jogando basquete ao invés de estudar, velho. Tendinite também não existe nesse filme, né? Não. Troy e Gabriela começam a cantar uma música que eles nunca tinham cantado na vida, sem olhar pro papel, inclusive. Tudo bem que eles viram várias vezes essa música sendo cantada, porém, porra, né, esse dueto aí nasceu pra ser um só. Mas até então, até agora, isso aí não é novidade nenhuma. Que desgraça! É impressão minha ou ele olha pra câmera, lembra que não pode olhar e começa a querer disfarçar? Então a professora de teatro aparece, já que ela estava assistindo na encolha, e fala: não, então a gente vai abrir mais umas novas audições pra vocês terem uma segunda chance e competir com a Sharpay. Fechou? Já é, então. Tchau. A Sharpay surta porque no outro dia tá tendo lá umas novas audições. E aí aparece o nome de todo mundo que vai participar. E aí o time fica sabendo que o Troy vai cantar. Como se alguém tivesse alguma coisa a ver com isso, mano. Cuida da sua vida, velho. Enfim, como ninguém quer cuidar da própria vida nesse filme, tudo vira uma baderna, vira uma zona. No refeitório, todo mundo do nada começa a cantar uma música que hoje eu sei a tradução, porque antigamente não tinha tradução, era só a música normal. Que essa música agora tá falando sobre aceitação e sobre fazer o que quer pra sair dos padrões. Só que o refrão dela é: não, você tem que continuar seguindo isso, e é isso mesmo. Fueda-se. De repente esse cara também começa a falar que faz creme brulee, e esse outro nóia aqui, skatista, fala que toca violoncelo, e também do nada ele tira um violoncelo também no meio do bagulho. Então a Gabriela consegue fazer uma proeza lá, Homem-Aranha, de derrubar a comida na roupa da Sharpay, e isso deixa ela putaça da vida. Cara, e do nada, esse maluco chamado Chad começa a ter a personalidade de um pintor de quadros austríacos que atuou entre 1939 e 1945. Esse maluco fica insuportável, cara, moleque chato. E de repente as pessoas começaram a se abrir. Em que sentido? Creme brulee. Até a turma do teatro e os gêniozinhos de repente acham que podem falar com a gente. Porra, meu
menor! Pô, mano, vai cuidar da sua vida, mano, moleque chato do caramba. De repente, as pessoas acham que podem fazer outras coisas. Coisas que não estão acostumadas a fazer. O moleque saiu de High School Musical e foi sem querer pro filme A Onda em um take. Novamente, se você parasse de jogar basquete e prestasse atenção nas aulas, você não falaria uma bosta dessa. Uma merda! Do nada, a professora de teatro vai tirar satisfação com o treinador de basquete, porque na visão dela, ele colocou o Troy lá na audição dela só pra zoar com a parada. Quê? Como uma forma de vingança. Tá, eu entendo. Mas de onde você tirou isso? Você viu o cara cantar e você que quis ele? Como assim? Tá fumando a pedra que o David Jones usa pra ver pokebola no farol de carro? Daí só porque os grupos estão se unindo, as pessoas estão se falando mais, tá tudo misturado, esse moleque acha que tem alguma chance de chamar a Sharpay pra sair. É um idiota. Eu gosto de carne branca! Bom, o filme Corra já nos mostrou que isso não é uma boa ideia. É que se o filme fosse pra maiores de 14 anos, eu acho que ela ia soltar uma coisa que faria ela ser cancelada neste momento. Troy acaba levando Gabriela pra um lugarzinho secreto que não é esse lugar que você está pensando, porque a classificação é livre, mas sim, se fosse pra maiores de 14 anos, ia acontecer exatamente o que você tá pensando. Então ele mostra o lugar secreto, eu não consigo falar isso. Então ele leva ela ao seu jardim secreto, onde não é mais secreto porque agora ela sabe. De novo, burro. Então a vida agora vai bem, Troy e Gabriela começam a se olhar de maneira romântica, a ideia do festival também agrada a eles, só que não agrada a duas pessoas, esses dois filha da puta. Entenda só, esses dois filha da puta não estão gostando da ideia dos dois estarem tão focados na música a ponto de esquecer suas obrigações. O que não é verdade, eles ainda estão treinando e estão fazendo o que tem que fazer, eles só estão fazendo uma coisa diferente. Que esses dois deviam fazer também, porque eles têm tanto tempo livre que ficam enchendo o saco dos outros. Só que na cabeça desses imbecil não entra que pode fazer uma outra coisa e ainda assim conseguir cumprir suas responsabilidades. Então eles fazem um plano muito elaborado a fim de fazer que o romance dos dois vá por água abaixo para que eles possam focar em uma coisa só, que é aquilo que eles querem. Que a Gabriela fique concentrada no Decathlon lá, aquele bagulho chato de química, e ele foque no jogo, que não vai levar ele a lugar nenhum. Porque eles botam tanta pressão nesse moleque pra ele ganhar uma bolsa de estudos e ser foda no basquete, só que o pai dele também era e virou a porra de um professor de basquete numa escola f***da, mano. E eles não perceberam até agora que esse ramo familiar não tá dando futuro. Então o Chad começa a mostrar toda a trajetória do Wildcat, todas essas pessoas aí, esses jogadores que se tornaram famosos, sei lá onde é que foram parar esses porra. Então pra fazer eles parar de encher o saco, porque eu também já tinha dado um soco no meio da cara desse maluco, ele começa a falar que realmente a música não significa nada, que a Gabriela também não significa nada, que porra nenhuma significa nada, e beleza, mano, vamos voltar pro jogo. Só que ele tá sendo filmado ao vivo, em uma câmera que nesse tempo realmente nem existia esse HD que eles estão mostrando. Eu acho que vocês são meus amigos. Ah, eu tô achando que não, viu? E a Gabriela fica muito sentida quando ela vê isso, e acredita realmente que ele tá falando a verdade, mas era realmente só pra ele calar a boca, mas um puta maluco chato. E aí eu sei lá por que a Gabriela começa a cantar também. Só que aí ao decorrer do filme o Troy e a Gabriela não conseguem mais fazer nada direito, não se concentrar, ficam completamente miseráveis, derrotados e só o pó da rabiola. Porque quem diria, se você detonar o amor e o romance de uma pessoa, você acaba com a vida dela. Ainda mais quando a galera tá na escola e você tem que ver essa pessoa todo dia. Pô, que negócio é esse? Você tá mais velho, você bloqueia e foda-se. Agora ali é mais complicado, né, cara? Ali é papo deles desacreditar do amor e nada mais fazer sentido na vida deles. É pintar o cabelo de azul, botar aqueles Discman na ouvida e ficar ouvindo Avril Lavigne. Nessa época isso era o suficiente pra fazer o maluco se quilar, pai. A galerinha ali reconhece o erro e fala, pô, quem diria, né? Quem podia imaginar que isso ia acontecer? Todo mundo, né? Até eu nessa idade sabia que isso ia acontecer. Aí eles falam, pô, mano, é que, pô, a gente fez isso aí, né? Desculpa, a gente é amigo, né? Imagina se fosse inimigo. Sabendo agora de tudo isso, agora entendeu por que a Gabriela não fala mais com ele, agora ele vai na casa dela pra tentar trocar uma ideia. A mãe dele fala, pô, não tá aqui não, mano, some. Vai me dar aqui, meu! Aí ele liga pra Gabriela e fala, porra, olha pra trás. E ela olha e o cara tá lá na sacada da casa dela. E é por isso que no Brasil existem muros pra prevenir esse tipo de maluco. Então ele canta uma musiquinha pra ela, pra reconquistar ela. E nessa idade eu também achava que isso ia dar certo e eu tô maior fora da minha vida. Meu Deus do céu, não sobrou nada. Só que eu nunca invadi a casa dela assim. Eu nem sequer consegui passar da cerca elétrica, pra falar a verdade. Como é que é? Só pra contextualizar, eu assisti isso com 6, 7 anos. Então a minha maior referência de amor era esses dois. E esse cara aqui, né? Por isso que hoje nós está sentindo um amor na prática. Ignorando também o fato da mãe da Gabriela estar no andar de baixo e ficar se perguntando que porra é essa lá em cima, que esse maluco tá cantando, quem tá em cima no quarto com a minha filha, deixando isso de lado.
Vamos pra escola. Sharpay consegue fazer uma maracutaia e transferir o dia das audições para o mesmo dia do decathlon e do basquete, inclusive no mesmo horário, fazendo com que os dois não possam participar. E eu acho que esse diretor que gosta de basquete mais do que qualquer coisa, inclusive da própria esposa, jamais ia permitir isso. Porque obviamente ele iria questionar isso, porque realmente as datas se batem no mesmo horário, então ele não iria permitir. Eu tô buscando lógica em High School Musical, mano, tô ficando maluco mesmo. Tudo começa a dar certo na vida do Troy, ele volta a jogar bem, a Gabriela começa a fazer as equações às vezes até mais rápido, sei lá como é que isso interferiu, porra. Interfere na capacidade cognitiva da menina. Mas aí os dois grupos têm uma ideia, porque agora a Sharpay é inimiga, sendo que todo mundo só tá aí nessa situação por causa desse filho da puta. Eles cometem um crime que pode ser classificado como bioterrorismo e invasão de servidores, para que eles possam avacalhar tanto o jogo de basquete, tanto o decathlon, para que todos saiam pela saída de emergência e eles tenham tempo de ir até o auditório. Porém, se isso acontece, não é em 2 salas, é no lugar todo. Não iria ter essa porra dessa audição se você comete um crime de bioterrorismo. Você meteu praticamente enxofre na tubulação de ventilação, mano. Como assim? E outra, você hackeou um sistema de segurança da escola. Isso aí é crime, mano. Só que uma coisa agora que eu parei pra perceber, isso é um musical. E o Troy e a Gabriela só cantam. Se precisar ter um tipo de dança, ou o próprio balé, ou alguma coisa um pouco mais além, eles não vão fazer. E se esses dois fazem esse bagulho há mais de 10 anos, por que você abre audições para outras pessoas? Agora, 2 horas da manhã, que eu parei para refletir essa porra. Por que, cara? E se ela não queria o Troy e a Gabriela, não era simplesmente deixar se apresentar e falar, tá bom, quero a Sharpay e o cara. Precisa de tudo isso, mano? Então, a fim de preservar minha sanidade mental, eu só vou dizer que o Troy e a Gabriela venceram a Sharpay e o Ryan. Não me pergunte como, isso foi mais roubado que todos os juízes do Flamengo juntos. E é isso, rapaziada, o frango vai ficando por aqui, assista mais vídeos do canal, dê like, se inscreva e valeu!